Senhoras e senhores, bom dia. Solicitamos a todos e todas que tomem seus lugares e, por gentileza, mantenham os aparelhos celulares desligados ou no modo silencioso. Neste momento, dá-se início à cerimônia de lançamento do programa AGU Procultura. Saudamos a presença das autoridades, dos órgãos e entidades do Poder Executivo Federal. Saudamos e celebramos a presença dos membros e servidores da Advocacia Geral da União e do Ministério da Cultura que se fazem presentes. A Advocacia Geral da União, em parceria com o Ministério da Cultura, lança um de seus principais projetos de apoio e fortalecimento do sistema de cultura brasileiro, que tem o objetivo de auxiliar a retomada da capacidade produtiva e impulsionar as atividades do setor cultural do país. Nesse momento, destacamos a presença das seguintes autoridades: Sr. Ministro Jorge Rodrigo Araújo Messias, Ministro de Estado, chefe da Advocacia Geral da União. Senhora Ministra Margarete Menezes, Ministra de Estado da Cultura. Senhora Adriana Venturini, Procuradora-Geral Federal. Senhora Clarice Calisto, Secretária-Geral de Consultoria. Senhor César Carrijo, secretário de Atos Normativos. Convidamos a Procuradora-Geral Federal, Adriana Venturini, para fazer uso da palavra. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer a presença de todos os colegas que estão aqui, unidos nesse lançamento, que tanto nos emociona. Queria agradecer à ministra Margarete, ao ministro Jorge Rodrigo Messias, pela oportunidade e por terem acreditado nesse projeto. Eu estou muito feliz. Eu sempre gostei da área da cultura, sempre me identifiquei muito. Quando eu era mais jovem, eu vivia no ITA, que era o Instituto de Artes da UNB. O pessoal perguntava, por que você vai fazer direito? Você gosta do pessoal da cultura. E hoje eu entendi por que eu fiz direito, para poder ajudar nessa engrenagem, a gente poder retomar o cenário cultural com o esforço do jurídico, para dar suporte a essa política que precisa ser reconstruída e que a gente está tendo essa grande oportunidade. Fico muito feliz de estar aqui na equipe, podendo ajudar os senhores nessa missão. Eu fico muito feliz de estar na AGU também, porque a AGU, hoje em dia, ela tem a cara da cultura. A doutora Clarice já foi consultora jurídica da cultura, inclusive me convidou à época para trabalhar com ela, mas eu tenho apego a essa casa aqui e falei, um dia eu vou, e agora a gente está aqui de mãos dadas, colocando mais esse projeto de pé. Doutor César também, junto com a Clarice, ajudaram no decreto, a AGU ajudando a impulsionar esses projetos relacionados à retomada da área cultural. Estava até perguntando aqui para o doutor João Jorge, cadê ele? Porque esse projeto que a gente está lançando hoje, ele surgiu numa conversa muito gostosa que a gente teve junto à Fundação Cultural Palmares com a Ludmila, quando a equipe da PGF foi visitar a fundação. E ele estava falando assim, olha, é muito legal, a gente tem muita notícia boa, mas ainda tem muito que avançar. Os atores principais, eles foram muito prejudicados, principalmente pela Covid, pelo estigma que foi colocado no governo anterior, e como a gente consegue trazer essas pessoas de volta. Todo mundo saiu muito inquieto daquela reunião, buscamos vários caminhos, busquei aconselhamento com o ministro Messias, com a doutora Clarice, com o César Carrijo, de como seria esse caminho, se ele seria via legal, normativa. E a gente construiu, junto da equipe de cobrança da Subprocuradoria de Consultoria, a ideia de avaliar o perfil desses devedores e aproveitar a legislação que já existe para poder conceder um tratamento diferenciado. Porque já existem iniciativas em vários caminhos para poder trazer essas pessoas de volta para o mercado. E, então, surgiu a ideia do AGU Procultura. O ministro Messias foi muito importante também, porque não só foi um entusiasta, como ele conseguiu direcionar os caminhos que o projeto estava tendo, os recortes. Ele é expansivo, né? Assim, como é que é o nome que ele diz? Expansionista. Ele mesmo disse que ele é expansionista. E ele falou, não, o projeto está bom, mas tem que ser maior. Tem que incluir todo mundo, tem que incluir não só as autarquias e fundações, mas a União, as dívidas tributárias, os acordos do TCU e talvez até arrastar os estados com a gente. Então, esse projeto ele é dividido em duas fases.
É uma fase inicial, piloto, que a gente vai começar no âmbito das autarquias e fundações, mas ele já tem a previsão de uma segunda fase para poder incorporar também a União, e espero que a gente dê um bom exemplo para os estados. Então, falando especificamente do Procultura, ele é um projeto aqui da Advocacia Geral da União, que ele permite a renegociação das dívidas, tanto de profissionais quanto de empresas, de todos os órgãos federais, incluindo aqui as autarquias e fundações públicas. Ele conta, como não poderia deixar de ser, com o apoio do Ministério da Cultura. A gente pretende, então, oferecer condições especiais para que os devedores possam celebrar acordo para a quitação consensual dos débitos, garantindo a sua capacidade de pagamento conforme o perfil do devedor. Como eu já antecipei, o projeto será implementado em 2 etapas. A primeira tem início imediato no âmbito da Procuradoria-Geral Federal, envolvendo as autarquias e fundações públicas federais relacionadas à área cultural. A segunda, ela já está em elaboração, já tivemos uma série de reuniões capitaneada pela doutora Clarice e abrangerá os demais órgãos públicos, ou seja, a União e, em especial, o MINC, no que se refere à Lei Rouanet, que terá um impacto enorme. E por que a gente escolheu o setor cultural? Eu já dei spoiler aqui, é porque eu tenho uma predileção, assim, realmente me fala ao coração, é a cultura. Mas, além disso, foi um dos segmentos mais prejudicados pela pandemia. E esse projeto está dentro de um contexto do governo federal de implementar ações no objetivo de retomar a capacidade produtiva do país. A gente tem visto uma série de iniciativas nesse sentido, desenrola, e então ele se soma a essa vontade, esse projeto do governo federal de trazer essas pessoas que estavam à margem do mercado de trabalho por uma série de motivos. Ontem eu fui numa reunião e um ministro falou, foi para isso que eu fiz o L, né? Então, é para a gente poder, de fato, garantir essa diversidade de atores e recuperar também os créditos públicos, que dificilmente seriam pagos. O projeto inicial, a gente fez um levantamento de que, nos moldes, devido ao perfil econômico dos devedores, 88% deles seriam créditos de difícil ou de impossível recuperação. Então, se a gente dá um desconto e permite o parcelamento, no fundo, a gente está reavendo créditos que não seriam reavidos dentro do sistema tradicional de cobrança. Nessa primeira etapa, a estimativa é que haja recuperação de 660 milhões de reais. Não necessariamente a recuperação, mas 660 milhões de créditos serão recuperados, serão renegociados. Esses créditos eles não só representam um retorno aos cofres públicos, como uma redução da litigiosidade, porque são créditos que ficam sendo discutidos no judiciário sem uma perspectiva de êxito. Aquela lógica tradicional, procura bens a penhora, intima, cadê o devedor? Então, isso movimenta toda a máquina pública para não ter um retorno efetivo, quando a gente diz que o custo do processo é maior do que a sua eficiência. Serão discutidos, então, a gente vai conseguir suspender 1.671 processos judiciais, assim, essa é a perspectiva, envolvendo mais de 2,6 mil devedores. Agora, os atores, né? Isso é muito importante. São pessoas físicas e jurídicas, profissionais e empresas que possuem débitos com os órgãos federais relacionados à área de cultura. Nesse primeiro momento, a gente focou nas autarquias, são 9 autarquias ligadas ao Ministério da Cultura. Ancine, FUNAG, Fundação Biblioteca Nacional, Fundação Casa Rui Barbosa, Fundação Cultural Palmares, Fundação Joaquim Nabuco, Fundação Nacional das Artes, IBRAM e IFAM. É um time grande, a Procuradoria ela é majoritariamente ocupada por mulheres, né? E a gente tem uma coordenação aqui também na PGF, pela doutora Mariana Mello, e estamos fazendo acontecer. Queria agradecer a presença de vocês. Muitas dessas autarquias ficam no Rio de Janeiro, mas a gente está bem representado aqui pelo triozinho Ternura, né? Doutora Ana Salete, Mariana Caran e Ludmila. Queria registrar aqui a presença do doutor João Jorge, que acabou de chegar, presidente da Fundação Cultural Palmares, que foi o insight para a ideia desse projeto. Quem criou aquela fagulha, a provocaçãozinha. Eles dizem assim, quem deu a ideia foi nosso querido presidente.
presidente. O objeto, né? A gente falou dos atores, dos devedores, que são profissionais e empresas, dos atores, nesse primeiro momento, as autarquias e fundações públicas federais, área da cultura. Agora, o objeto. Que dívidas podem ser renegociadas? Independente do valor, qualquer dívida que esteja já judicializada e aquelas que ainda não foram judicializadas, mas já foram inscritas na dívida ativa. Então, tanto as dívidas que ainda estão sendo cobradas administrativamente e que provavelmente gerariam a interposição de um processo judicial de cobrança, ou aquelas que já estejam devidamente judicializadas. E não existe limite de valor. Ou seja, independente do valor da dívida, ela pode ser renegociada com determinados parâmetros, conforme o perfil do devedor. O intuito, então, é reduzir também a litigiosidade da cobrança das dívidas no setor da cultura. E como é que é essa renegociação, né? O ministro Messias, inclusive a ministra Margarete, eles estavam dizendo como eles são cuidadosos. A gente quer comunicar, a gente quer dizer para o público que a gente está fazendo um trabalho, mas a gente, de fato, está fazendo o que isso representa. É muito barulho ou é eficiente? Não, é eficiente. Os descontos são super ousados. Para a maioria dos devedores que a gente percebeu aqui, 88% das autarquias e fundações, devido a eles terem um perfil de difícil ou impossível recuperação, a lei permite que o desconto seja de até 70% e que o saldo remanescente seja parcelado em até 145 meses. E para os demais devedores, aqueles que possuem um patrimônio capaz de honrar com a dívida, mas a gente não quer que esse patrimônio também comprometa a capacidade operacional do empresário ou do profissional da área da cultura, a gente pode parcelar essa dívida em até 60 meses. E quem quiser pagar à vista vai ter condições especiais de pagamento. A gente vai fazer uma busca ativa desses devedores. Independente da atuação do processo judicial ou do processo administrativo, serão remetidas cartas a cada um deles, endereçadas, falando do projeto, chamando essas pessoas para trabalharem de volta com a gente, poderem se beneficiar do novo decreto da cultura, de todos esses valores que voltaram a ser investidos no setor, e que eles são importantes para a gente, que eles não estão estigmatizados, que a gente entende que foi um período complicado, que o sistema de prestação de contas estava obsoleto, que a Covid atingiu esse setor de forma mais direcionada e que a gente tem interesse em trazê-los de volta para trabalhar em parceria com o setor público. Essa é a ideia do projeto. Obrigado, ministro, pela oportunidade. Obrigado por ter me deixado apresentar. O senhor sempre muito generoso. E obrigado, ministro, por mais uma vez ter me dado a honra de estar trabalhando em parceria com o Ministério da Cultura. Nesse momento, os ministros assinam a portaria interministerial que institui o projeto de gestão de soluções negociais para devedores da área cultural, AGU Procultura. Passamos a palavra para a ministra da Cultura, Margarete Menezes. Bom dia a todos, bom dia a todas as pessoas, bom dia à imprensa presente. Um momento assim de muita emoção para nós do setor cultural, para nós do Ministério da Cultura e tudo que, pela dimensão do que representa essa ação hoje. Quero agradecer ao ministro Jorge Messias e toda a equipe da AGU. Me emociona, porque viver de arte e cultura no nosso país, não é uma missão fácil, não tem facilidades nesse caminho da cultura, porque ainda justamente pela falta de alguns entendimentos para a nossa maneira de lidar com a ação cultural. E nesse momento em que estamos no Brasil recuperando o Ministério da Cultura, recuperando as ações do setor cultural, recuperando o Brasil no sentido do seu desenvolvimento, no sentido de oportunidades reais para o povo brasileiro. Então, é um momento realmente muito especial e me emociona muito. Quero saudar e agradecer ao ministro
Jorge Messias, como já falei, também a Adriana Venturini, procuradora-geral e federal, a doutora Clarice Calisto, que é uma amiga assim, desde o primeiro momento. Muito obrigada, que vem assim, nos aconselhando de alguma maneira também naqueles primeiros momentos ainda estava no comecinho mesmo, assim, no GT, foi muito bom contar também com ela. Agradecer também ao César Corijo, muito obrigada por tudo que está acontecendo aqui, toda a equipe da AGU, todas as pessoas que se debruçaram para esse acontecimento. Tem uma dimensão enorme, a gente proporcionar uma oportunidade nova para quem trabalha, para quem quer uma transformação no setor cultural e para quem precisa. Agradecer o querido João Jorge, porque é uma pessoa que está sempre instigado a trazer movimentos, né? Vide a história, a grande história que ele já escreveu na cultura da Bahia, na cultura do Brasil, com os trabalhos que ele faz, não só para além do Bloco Olodum, pelo trabalho que ele faz, né, levando a cultura brasileira para o mundo, mas também internamente na Bahia, a representatividade que ele tem como cidadão, para nós é uma pessoa preciosa e para mim também foi muito um presente ele ter aceitado essa reconstrução da Fundação Palmares, porque se existe uma simbologia de um pensamento de destruição que aconteceu nesse país em relação às instituições, certamente a Fundação Palmares, no setor cultural, é uma das que foi praticamente destruída mesmo. Assim, é terrível poder ter que falar isso aqui, mas é verdade. Até na questão material também. Então, estamos nesse momento, nesse grande esforço, e dizer a João Jorge que ele sabe que nos tem, né, esse sistema MIM, que é um sistema poderoso, e estamos todos juntos trabalhando muito para essa reconstrução. Além, vou ler aqui também, né, porque a gente faz o discurso, não lê, depois fica faltando coisa. É importante dessa ação para o setor cultural a oportunidade de renegociação de dívidas ao lado do investimento econômico vão fazer o setor cultural brasileiro se reposicionar. O setor sofreu muito com a crise sanitária e os fortes efeitos dessa crise ainda não foram superados. Por meio da iniciativa, a AGU oferecerá condições especiais para que os devedores possam celebrar acordos para a quitação consensual desses débitos, considerando-se o perfil da dívida e a capacidade de pagamento do devedor. Os setores da cultura e turismo foram um dos setores mais afetados pela pandemia, com fechamento de espaços e impedimento de realização das atividades. A partir de tal cenário, não foi possível executar projetos como inicialmente planejado, ocasionando o crescimento de números de profissionais e empresas do setor cultural se viram presos em dívidas, as autarquias, as fundações públicas federais da área da cultura. O Estado brasileiro tem criado novas formas de compreender e lidar com a gestão social e cultural. Para essa direção, podemos citar o Marco Regulatório das Organizações Sociais e Civil, de 2014. O nosso aprendizado e sucesso com a Lei Cultura Viva, também de 2014. E agora, na retomada no Ministério da Cultura, o Decreto do Fomento, formulado em parceria com a AGU. Essas iniciativas criam um ambiente mais seguro e adequado para a ação cultural, na medida que aproxima-se a compreender as especificidades do setor. Então, por um lado, estamos construindo um ambiente mais adequado para o setor cultural. Temos que olhar também em como dar condições para aqueles que integram com o Estado brasileiro no marco anterior possam se regularizar, se desenrolar, para poder ter o direito a participar das oportunidades geradas pelas políticas estruturantes que estamos criando, como a Lei Paulo Gustavo e a Lei Aldir Blanc. O setor cultural movimenta 3,11% do PIB brasileiro e estamos falando de 7 milhões de trabalhadores especializados mapeados pelo Observatório Cultural, pelo Observatório Itaú Cultural. Além desses 7 milhões de trabalhadores dessas áreas da economia criativa, nas áreas especializadas da cultura ainda temos áreas de apoio dessas atividades. Segundo a mesma pesquisa, 42 milhões de reais de receita gerada pela cultura é feita através do MEI, microempreendedor individual,
pequenas empresas no Brasil. Sabemos o quanto a pequena empresa tem dificuldade de atuação e de manter suas atividades, sobretudo nos primeiros 2 anos de existência. O setor cultural, no geral, movimenta 4,89 bilhões o ano. Acredito muito em ações integradas como essa, que possam atuar na saúde, na manutenção e no crescimento do setor cultural. A cultura está, de forma inédita, injetando bilhões de reais na economia brasileira, com repasse direto aos municípios, através da Lei Paulo Gustavo, e a ativação do Sistema Nacional de Cultura, através da Lei Aldir Blanc, na sequência, se tornará uma política nacional para esse e para os próximos 5 anos. Estamos falando aqui dos municípios que poderem... Desculpe, tem um erro aqui. Estamos falando aqui dos municípios que poderão investir e fomentar para os produtores culturais e motivar a criação de postos de trabalho, gerando recursos. Assim como nos orienta o presidente Lula, a cultura não é gasto, é investimento, e ações como essa irão ajudar a entender isso e potencializar o setor, trazendo oportunidades, inclusão social e desenvolvimento. Eu acho, também quero dizer que a cultura, ela também promove ascensão social, promove a paz nos lugares onde chega, porque quando uma ação cultural chega, principalmente nesse momento, nas favelas, nas cidades pequenas, através da arte e da cultura, a gente transforma vidas e, principalmente, uma coisa que o povo brasileiro está precisando realmente acessar é o potencial econômico da cultura. Então, essa ação que se inaugura hoje aqui, e que eu faço votos, querido ministro, que isso reverbere realmente, que chegue aos estados, porque é uma ferramenta, é uma ação de inovação da visão também de que o setor cultural não é um setor onde estão pessoas mamateiras, sabe, tirar esses adjetivos tão perniciosos de cima de nós. A grande maioria dos trabalhadores e trabalhadoras da cultura vieram do povo, das comunidades pequenas, são as primeiras ferramentas de ascensão. Eu posso dar esse depoimento tranquilamente, porque eu sou uma pessoa que venho da periferia, que venho de uma ação de cultura dentro de uma escola, e que isso, para mim, significou o desdobramento de todo o desenvolvimento da minha vida, de minha mãe e meu pai, pessoas simples, marisqueiros, gente do interior, e que trabalharam muito. Então, para a gente conseguir ascender de alguma maneira na área, né, geralmente é uma descoberta que você faz na luta, no dia a dia, errando, acertando, até conseguir alcançar algum equilíbrio. Então, eu venho do setor de uma faixa artística que, para além de ser famosa, mas sempre foi uma faixa, um setor cultural com muita luta mesmo, né, por tantas coisas, dificuldades, a questão do próprio sistema do nosso país, a questão de racismo e tantas outras coisas que dificultam a nossa chegada. Então, essa ação é realmente para nós assim, uma grande novidade, significa mais uma ferramenta, mais uma engrenagem nesse novo momento para a cultura brasileira. Eu quero agradecer, e esse agradecimento eu posso dizer que é em nome de todos nós, todos os trabalhadores e trabalhadoras da cultura, todo o sistema MIC, no que isso vai significar daqui para frente para nós, e todas as outras ações que estamos fazendo também dentro do Congresso para criar esse organismo saudável para o fazer cultural do Brasil, e o povo brasileiro ter certeza do que é essa potência de riqueza que é a cultura brasileira em toda a sua dimensão. Então, muito obrigada mesmo. Nesse momento, fará uso da palavra o ministro-chefe da Advocacia Geral da União, Jorge Messias. Bom, muito bom dia a todos e todas. Hoje, ministra Margarete, é um dia muito especial para a casa. Recebê-la aqui, receber toda a sua equipe na nossa Advocacia Geral da União, é um dia de celebração, é um dia de festa, porque nós estamos aqui hoje dando cumprimento a uma das promessas de campanha do nosso presidente Lula. Eu me recordo que quando
nós tomamos posse juntos no dia 1º de janeiro, nos encontramos e a senhora falou: Messias, me ajude a cultura desse país. E aqui hoje nós estamos cumprindo essa promessa, mostrando que é possível trabalhar em conjunto na esplanada, Advocacia Geral da União, Ministério da Cultura, trabalhando unidos para ajudar o presidente a reconstruir o Brasil. Eu acho que esse gesto é simbólico. E aqui eu queria agradecer de coração a toda a minha equipe pelo trabalho, empenho. A equipe trabalhou final de semana, noite, para poder entregar a tempo e modo para que nós pudéssemos estar aqui hoje fazendo o lançamento dessa iniciativa, aqui em especial a doutora Adriana Venturini, pela iniciativa de ter nos apresentado a proposta, agora sob inspirada pelo nosso querido João Jorge e o doutor César Carrijo, por ter acreditado e ter ajudado a construir todos os instrumentos, a Clarice Calisto, nossa secretária-geral do Consultivo, que tem todo um carinho histórico com o setor cultural, tem sido uma das nossas grandes incentivadoras aqui, ministra, para as diversas ações voltadas para o setor cultural. Eu queria agradecer de modo muito especial a toda a equipe de procuradoras e procuradores da Procuradoria-Geral Federal aqui. Estou vendo toda a equipe reunida. Eu fiquei muito feliz aqui pela presença de vocês, por terem acreditado na proposta, terem nos ajudado a construir esse momento hoje. O doutor Fábio Munhoz, que coordena toda a cobrança da Procuradoria-Geral Federal, dizer, ministra, que nós participamos ativamente do processo político eleitoral recente do país, e eu me recordei aqui, me trouxe aqui à memória a sua fala, que durante todo o processo eleitoral nós falávamos: vamos mudar o governo porque nós queremos um Brasil feliz de novo. E não tem um Brasil feliz de novo sem a cultura. Não adianta a gente achar que é só estabelecer leis, decretos, recursos, porque nós sabemos que até que esse recurso chegue na ponta, para quem de fato produz cultura nesse país, várias barreiras são colocadas. Isso aqui é uma corrida de barreiras. Então nós, como gestores públicos que temos o compromisso com um projeto político de país que veio para reconstruir a cultura, nós temos que compreender que o processo ele é difícil. O dinheiro sair do Ministério para chegar até a ponta e para aquele recurso virar produção cultural, são muitos os desafios. E o que nós estamos fazendo aqui hoje é ajudar a superar uma dessas barreiras. Quando nós chegamos, nós encontramos um estoque enorme de processos de cobrança envolvendo produtores culturais, pessoas físicas e jurídicas. Pessoas que, como a doutora Adriana colocou, foram extremamente castigadas, principalmente durante a pandemia, mas não só durante a pandemia. Elas foram castigadas também por um governo perverso que as criminalizava, não de agora. E nós temos que falar isso, nós não podemos esconder. A gestão e o controle, em algum momento, foram utilizados contra o setor cultural, para criminalizar o setor cultural. E o que nós estamos aqui dizendo hoje é que essa página está virada, que toda a gestão pública desse país, que todo o sistema jurídico desse país estão comprometidos em pavimentar processos, acessos dessas pessoas a melhores condições de acesso aos recursos públicos federais, para que elas possam bem cumprir o seu papel. E isso, ministra, é também bem cumprir a nossa Constituição, porque o direito à cultura também está na nossa Constituição, e nós temos essa obrigação, como ministros de Estado, como assessores e auxiliares diretos do presidente Lula. Nós não podemos iniciar um novo ciclo de desenvolvimento desse país, um novo momento que se abre nesse país, sem compreender esses processos, inclusive que levaram muitos companheiros a serem criminalizados. Então nós estamos aqui hoje dizendo que nosso compromisso é criar condições para que essas pessoas possam regularizar a sua vida.
Então, nós temos aqui um momento em que, como a doutora Adriana apresentou, condições diferenciadas para que essas pessoas que possuem débitos com a União, com as nossas autarquias e fundações, procurem a gente. Vamos conversar, vamos discutir. Nós teremos condições diferenciadas, individualizadas, considerando a situação, a capacidade de pagamento, a situação econômica de cada agente, para fazer uma proposta com parcelamento, com desconto, porque nós queremos que essas pessoas possam voltar a acessar os recursos federais do nosso país, de cultura, e que elas possam fazer cultura, e que essa cultura, e que essas iniciativas cheguem à sociedade, cheguem à população, porque muitas vezes, ministro, a gente fala assim, nós estamos ajudando o setor cultural, é como se a gente estivesse ajudando meia dúzia de artistas, uma patotinha a se dar bem. Não é verdade. O maior beneficiado dessas ações é a sociedade brasileira, que é o destinatário final dessas ações. Porque a cultura ela não é feita por artista, é feita pelo artista, para a sociedade usufruir e ser feliz de novo. Então aqui nós estamos dando um cumprimento ao pedido, a uma determinação do presidente Lula, que tem nos inspirado todos os dias com a sua luta. E eu quero aqui, para encerrar, porque nós temos um outro compromisso, logo mais, a posse do nosso companheiro Sabino, no Palácio do Planalto, dizer o seguinte: olha o que é que a cultura realiza. A cultura é altamente provocativa e inspiradora. Foi a partir de uma... Você quer dar uma palavrinha? Claro. Ela é altamente provocativa e inspiradora. Foi a partir de uma provocação do João Jorge que nós criamos, e é criativa. Quer dizer, nós sentamos a partir da provocação que foi feita pelo presidente da Fundação, colocamos os nossos melhores quadros, envolvemos toda a casa para construir hoje essa proposta que está aqui. E é um primeiro passo. Outros passos virão. Eu já anuncio que outras iniciativas, outros desdobramentos dessa iniciativa, elas ocorrerão, porque nós seremos muito mais ousados na linha de ajudar. Nós temos que ajudar, é nosso papel, não é favor, é dever do Estado, pegar a mão, ajudar, orientar. Nós não estamos fazendo favor nenhum para ninguém. E eu quero que todas as pessoas tenham acesso a essas informações. Acessem os nossos sites, acessem os nossos meios de comunicação. Essa cerimônia está sendo transmitida pelo canal Gov, o novo canal do governo federal, ao quem agradeço aqui toda a equipe de imprensa, a equipe também da EBC, que está conosco hoje. Agradecer a nossa assessoria de comunicação. O nosso assessor de comunicação também é um artista, também é produtor cultural. Então aqui é uma conspiração muito do bem, viu, ministra? Para que tudo dê certo. E nós temos aqui, eu fui comunicado pela ministra, que nós temos aqui um poeta que vai fazer uso da palavra antes de nós encerrarmos o evento. Quem gostaria? Antônio Marinho. Antônio Marinho. Por favor, Antônio Marinho, venha ao palco, tá? Você passa para ele ali? Ele veio me acompanhando para me visitar lá no... Ele estava no backstage, agora vem para o palco. Muito bem, querido, tudo bem? Nos ofereceu uma poesia. Muito bem. Eu nasci onde o sol é mais presente e o céu plenamente descoberto é mais azul e mais incandescente, como quisesse estar de nós mais perto. Sente, meu povo, a sede do deserto, quando a água que mina é tão somente o pranto filho do destino incerto, ressecado ao vigor do sol nascente. Mas também é o chão da abundância, quando o pranto dos céus afoga a ânsia, e outra vez é tão fértil o coração. Eu sou da terra onde viver é arte, e a vida insiste em ser por toda parte. Sou mais um fruto vindo do sertão. Bom dia, minha gente. Olha, muito obrigado. Eu vim aqui apenas acompanhando a ministra,
mas manda quem pode, obedece quem tem juízo, e a ministra está aqui. E eu queria dizer da minha alegria de participar de um anúncio tão significativo depois de 6 anos de golpe, meu querido João, 6 anos de fascismo, 6 anos de esfacelamento, aliás, de tentativa de esfacelamento da cultura. Não conseguiram, graças a Deus. Ver o Brasil real, ver o batuque do Olodum tomando assento nas decisões do governo federal, ver a força de Margarete estar nas instâncias de decisão, isso é um grito de esperança. E para saudar esse grito de esperança, que é o primeiro passo, depois dela tem que vir o trabalho, a atitude, como a gente está vendo aqui. Mas eu quero trazer um poema de um grande poeta pernambucano chamado Geneton Moraes Neto, grande jornalista, poeta, que eu acho que dá para saudar esse momento de esperança e de vontade de futuro em que o Brasil se encontra, não só na cultura, mas em todas as suas áreas, conduzido pelo presidente Lula. E Geneton disse assim: eu vos anuncio o funeral da década das ausências, 1970 e nada. Boa noite, imperadores da desesperança. Boa noite, patrulhas de gás lacrimogênio. Boa noite, senhores tristes do poder. Boa noite, velhos irmãos de cabelos cortados. Boa noite, batalhões de choque. Durma em paz, tio Sam. Eu vos anuncio o funeral da década das brancas nuvens, 1970 e nada. Boa noite, Planalto Central do Brasil. Boa noite, mestres de moral e cívica. Boa noite, heróis de estátuas. Boa noite, loucos carcereiros sem rosto. Durmam sem medo de nossas garras. Eu vos anuncio o funeral da década sem bandeiras, 1970 e nada. Boa noite. Sonhe agora com a paz celestial. Os anos 60 já vão longe, 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 e todos os profetas erraram. As ruas de maio em Paris, a primavera de Praga, as cordilheiras da América, os palcos de Woodstock são agora um retrato na parede. 1960 sonhos, 1960 sonhos mortos e 1970 e nada. Então, boa noite, imperadores da desesperança. Boa noite, patrulhas de gás lacrimogênio. Toquem os sinos da aleluia. Nós estaremos ouvindo em algum lugar. Vistam a roupa de sábado. Afinem o coro dos contentes. Vocês sabem, o nosso grito ficará calado. E aí, bom dia, John Lennon, de 40 anos. Bom dia, poetas de todas as manhãs. Bom dia, pássaro azul da felicidade geral que voa longe de nós agora. Olhem o nosso coração, ele resiste, porque os velhos sonhos passaram para sempre e as nossas mãos, vazias de bandeiras, vão reconstruir novas miragens. A esperança é o único dever e a saudade é uma jaula. Então, boa noite, imperadores da desesperança. Boa noite, patrulhas de gás lacrimogênio. Boa noite, velho Marx. Boa noite, profeta das oliveiras. Vocês foram crucificados. Eu vos anuncio que nós não estamos plenamente mortos. Eu vos anuncio que nós não estamos plenamente mortos. Obrigado, gente. E só para não deixar de dizer que eu faço questão, eu sou lá de São José do Egito, no sertão do Pajeú, em Pernambuco, no miolo do Nordeste brasileiro. Muito obrigado. Obrigada, Maria. Senhoras e senhores, está encerrada a cerimônia. Agradecemos a presença de todas e todos. Mas antes vamos dar um viva a cultura, né? Viva a cultura!